Ok. Muito bem, pessoal. Estamos na disciplina 4 do módulo 2. Hoje, se não me engano, é a aula 789. Não é isso? Confere, modo Alberto. 789, né? Nós estamos discorrendo sobre avivamento e sobre, na verdade, né? Sobre a história do avivamento. Muita coisa interessante que a gente está vendo aí nessas aulas. Eu não sei, o pessoal que não pôde assistir as outras, tem muita informação, muita coisa interessante lá. É bom assistir para você ter uma ideia, até porque quando chegar o último dia, vai ter uma prova de análise, né? Análise da matéria. É bom estar assistindo, porque tem muita informação interessante lá. É um pouco de história, mas dentro da história tem a sua comunicação, né? E eu já pude ir em vários locais, né? Onde aconteceu os avivamentos. Eu estive lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles, né? Hoje não é mais, não tem nada lá. Hoje é um prédio comercial, mas tem uma plaquinha lá escrito, né? Aqui foi a Rua Azusa e tal. Foi aí em Londres, a Aldersgate, onde foi o avivamento wesleyano. Hoje é um shopping center hoje. Mas a rainha Elizabeth mandou colocar na porta do shopping um fogo, uma chama de fogo, e escrito lá a história que aconteceu ali naquele dia, entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu chorei, rapaz, porque como é que pode, né? A coroa reconheceu isso aí, né? A coroa que eu falo é o governo, né? Não é a coroa, a Rainha Elizabeth coroa, é o governo, né? E tá lá. Ela podia simplesmente ter ignorado, né, pastor? Ignorado, mandou construir, mas ela colocou lá essa chama. Quando vocês puderem ir a Londres, faça esse esforço. Eu não sei onde é que fica o local direitinho, mas procure no Google lá, Aldersgate, né? Aldersgate, avivamento wesleyano em Londres, vai ter o endereço certinho. É perto da City Road ali, onde fica o Museu de Wesley. Não dá para ir a pé, mas fica perto. E lá você vai ver a flâmula de fogo. Olha só que interessante a ideia que eles têm. Um fogo mesmo. É um metal, é tipo um bronze, um cobre, é um cobre. Tem 5 metros de altura, pastor. É enorme, enorme. E lá tem o Diário de Wesley. Eu fui à reunião, sem vontade de ir, mas ao ouvir o prefácio de Lutero, fui tomado por uma presença, meu coração se sentiu aquecido e tal. Muito legal, muito legal. Então, eu estive lá no Aldersgate, eu estive na Rua Azusa, eu estive na casa da irmã Celina de Albuquerque, onde começou a Assembleia de Deus. Hoje não é mais a casa dela, hoje é um galpão que é de caminhão lá, de cereais, uma coisa assim. Eu estive lá, inclusive eu ouvi dizer, eu não posso afirmar, né? Conversa que parece que estava para pegar, a Assembleia de Deus estava para comprar aquela região ali para fazer, não sei, não lembro agora se isso procede, mas de fato, na Assembleia de Deus Central tem um museu lá, o Museu do Avivamento, o Museu do Pentecoste, que quando você for a Belém, vai lá, né, e visita lá, até porque ela é a CADB, né, que é a nossa convenção, né? E eu fui também aonde? Não, bom, eu estive na sala do Pentecoste, né? Você foi, pastor Cido, lá? No cenáculo? Esteve no cenáculo? Foi, Não. Aquele cenáculo, pastor, o chão é do tempo de Jesus, aquele chão, aquelas pedronas, é do tempo dele. sim. Já as paredes mudaram várias vezes, né? Com várias conquistas. Nunca chegaram a destruir ali. Mas é que vinham, tipo, uma luta, derrubava uma parede, o outro construía. Aí foi mesquita, foi igreja, foi galpão, foi armazém. Ainda bem que hoje eles conseguiram resgatar como cenáculo, né? Eu só Foi. voltei ir lá na Morávia, né? No Hurt, lá onde é na Alemanha hoje. Não consegui chegar até lá, mas uma hora a gente chega lá, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Então, nossa tarefa. Bom, eu tinha falado na última aula sobre os grandes despertamentos, né? Nós terminamos aí, falando do primeiro, que foi ali, ó, 1730. Esse período aí já é o período do avivamento inglês já, né? Você está pegando aí, ó, Whitefield, está pegando aí o próprio John Wesley, né? Começa, bom, na verdade um pouquinho antes aí, né? Depois que vem já o ápice do avivamento, aí 1755. Aí 1790, ali está pegando o Finney, né? O Murdoch, aí pega também o País de Gales, e o último vai ser
1850, já com Spurgeon, já com o Moody, né? Encerrando ali em Topeka, começando já o Pentecoste, o ciclo do Pentecoste, né? Bom, nós estudamos o primeiro, vamos aí a falar 7, que é o segundo grande despertamento. Esse segundo grande mover aconteceu entre 1800 e 1830. E dessa vez, grandes nomes como Charles Finney, Lyman Becker, Barton Stone, Alexander Campbell, Peter Cartwright, James B. Finley. Esse segundo momento constituiu mais experiência de salvação pessoal renovada em reuniões de avivamento. Então, vamos um ponto aqui agora. Esse avivamento aí, esse segundo aí, ele vai ter uma super ênfase de salvação de almas. Depois desse avivamento, que começa o Billy Graham na frente lá, falar sobre fazer o apelo e tal. O Finney começou a fazer o apelo. No primeiro despertamento, era só o mover. As pessoas sentiam muita graça, muita unção. Não houve registro de glossolalia, né? Embora alguns historiadores citam que línguas diversas eram faladas e tal, mas ninguém apontou alguém assim, isso aqui foi língua estranha e tal. O termo língua estranha, o termo batismo com o Espírito Santo, ele vai surgir com o John Fletcher. Ele é o primeiro que fala em batismo com o Espírito Santo. Ele só escreve um artigo para uma revista chamada Arminian Magazine, aí de Londres. E depois essa palavra ela é retomada no século XIX. Então, nesse tempo aí do século XIX, aí no comecinho, 1830, depois de 1830, em 1835, 5 anos depois, vai começar um movimento paralelo chamado o Movimento da Santidade, que é o Holiness Movement, que é o pai do Pentecoste. O pai do Pentecoste é o Holy Movement. E o avô do Pentecoste é o despertamento americano. Então, é uma sequência que Deus criou. Interessante, irmãos. Em cada ciclo desse havia uma ênfase, né? A ênfase do primeiro despertamento, como eu falei, era um ardor espiritual, era algo mais era aquela unção, não tinha movimentação de sinais, né? Já o segundo avivamento tem muitos sinais de salvação. Já o terceiro é cura divina, libertação. Cada ciclo Deus foi fazendo. Eu até imagino que se viesse tudo de uma vez, o povo ia se assustar demais, né? Porque na época de Wesley, por exemplo, quando alguém pregava, um pregador pregava, e Deus demorava muita unção, as pessoas pediam para a pessoa parar de falar, de glorificar, sabia? A pessoa chegava, até orava, alguns achavam que estava passando mal. Aí orava, pedia para Deus acalmar. Imagina, a gente quer mais que o fogo caia, né? Deus abençoe, que né, a graça desse que o povo glorifica, mas naquela época era novidade para eles. Você imagina, até a palavra avivamento, ela não é do vernáculo evangélico. Ela é um neologismo do pensamento francês sobre o movimento que estava acontecendo. Eles não sabiam o que era aquilo. Eles criaram, essa palavra foi criada. Avivamento, né? Tem a palavra aviva na Bíblia, que está lá em Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Mas a palavra avivamento, ela vem do termo enteos asmos, né? Cheio de Deus. O vazio que está cheio de Deus. É o que eles explicavam na época, né? Então, esse segundo despertamento vai ter a ênfase das almas. Outra coisa, nesse segundo avivamento aí, o Charles Finney. O Charles Finney, gente, ele era um advogado lá de Oneida, que é um condado que fica em Nova York. Eu estive lá. Ele foi tomado por Deus porque alguns clientes dele, olha que interessante, ele era congregacional, da igreja congregacional, era um cliente comum da igreja lá, porque, na verdade, quem nascia nos Estados Unidos naquela época automaticamente era crente já, assim, das igrejas tradicionais, né? No caso aí, congregacional, que era uma igreja oriunda dos peregrinos, que vieram em 1620, lá do puritanismo, né? Era ela, presbiteriano. O Finney estava lá no escritório dele e chegou um senhor dando risada. O cara ria, um cliente dele ria de... Aí, esse cara estava cheio do Espírito Santo, estava rindo, estava cheio do Espírito Santo. E outras pessoas que vinham no escritório dele com o fenômeno, ele foi estudar isso. Aí começou a notar que estava assim um grande movimento.
Ele começou a ler sobre isso, até que um dia ele foi tomado por Deus, irmãos, no bosque. Um vento veio do meio da mata, rapaz, pegou o coração dele e caiu no chão, cheio da graça de Deus, levantou um pregador e começou a dar um pau aqui de novo na... Cortou aí, cortou? Cortou, né? Eu vou tentar mudar aqui, peraí. Cortou. De novo, rapaz, de novo aconteceu isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar para cá, para outra posição, se consegue ficar melhor. Vê se agora melhora. Então, o caso... Tem que sair. Tá me vendo? Tá vendo, não? Oh. Ó, pessoal, se parar muito, eu vou ali para a sala de novo. Cara, só hoje acontece isso, cara. Semana inteira acontece isso. Misericórdia. Então, eu estava no Fini, né? O Fini, quando ele pregava, ele levava um rapaz chamado Derry Nash, Papai Nash, com mais 2 intercessores. Esse pessoal ia na frente, 1 mês orando na frente, pastor. 1 mês na frente orando para a cidade. Quando ele chegava, rapaz, a cidade inteira se convertia. O segredo é a oração, gente. O segredo é a oração. Uma vez esses 3 jovens estavam no hotel orando, chorando. Já havia dias sem comer, só tomando água. Aí a dona do hotel chamou o delegado, o xerife. Aí foi o xerife, o soldado, ela, bateu na porta. Quando a porta abriu, os 3 caíram no chão, cheio do Espírito Santo. Já pensou? Quando a porta abriu, Deus pegou os 3, derrubou no chão. Coisa linda. Vamos lá, então. No primeiro grande despertamento, a centralidade eram as manifestações de êxtase espiritual. Acabei de falar isso, né? E o aumento de pessoas que vinham aos templos e locais de reuniões. Assim, o movimento crescia gradativamente. Então, por isso que não havia apelo, porque o pessoal recebia aquela unção e vinha para o culto assim mesmo. Não tinha essa ideia de citar Jesus, entendeu? Já não é essa ideia, não tinha esse costume, não é ideia, né? É um compromisso. Já no segundo elemento, já no segundo, o elemento, o apelo para aceitar Jesus, as manifestações com o batismo no Espírito Santo e os cânticos fervorosos seriam marca desse mover de Deus no século XIX. Então, a frase aí de fixação é apelo para aceitar Jesus. Até agora não caiu, né, gente? Não, tá bom. Acho que deu certo aqui agora. O grande pregador usado por Deus nesta fase foi o reverendo Charles Granson Finney, 1792. Aí, ó, ele nasce 1 ano depois que Wesley morreu. Wesley morreu em 1791, em 2 de março. O Finney nasce em 16 de agosto de 1792. Sua mensagem, e ele foi conterrâneo, ou contemporâneo do Spurgeon, né? Aí, ó, do Spurgeon e do Moody. Sua mensagem avassaladora trouxe mais de 300 mil, meu Deus, conversões registradas. Suas reuniões eram plenas do Espírito Santo. Quase que cidades inteiras vinham a Jesus, vinha a Cristo. O auge da mensagem de Finney deu-se em 1821, quando pregava que o novo nascimento não era um milagre, mas uma mudança de mentalidade, o arrependimento. Ele também chegou a pregar na Inglaterra, aí, ó, pregou aí na Inglaterra, gente. Primeiro em 1849 e depois na Escócia, em 1858. Ele é o idealizador do famoso apelo, vir à frente aceitando Cristo como seu Salvador. Então, antes de Finney, não tinha apelo. Os pregadores pregavam e colocavam uma cadeirinha. Interessante isso, pode até implementar na MRV isso aí. O pregador pregava, ele acabava de pregar, o povo sentava e põe a cadeirinha do lado. Ele sentava ali e falava assim, quem tem dúvida da mensagem e quem tem... Eram duas perguntas, era dúvida e... Tinha 2 coisas, dificuldade. Quem tem dúvida ou dificuldade pode se apresentar. A pessoa levantava e ia na frente e ficava ali conversando horas com as pessoas. Depois disso, eles colocaram uma capela do lado da igreja, porque assim, aí tipo assim, o pastor Cido pregava, como tinha muita gente, ficava eu, Adalberto, Pedro, Clodoaldo, uma Emília, os obreiros ficavam ali na sala anexa explicando a mensagem do pastor, entendeu? Já pensou? Aí hoje o pregador prega quer correr do púlpito, né? Correr rapidinho.
Depois disso, o Finney que falou assim, gente, você que está constrangido pela palavra. Aí depois ele inventou o banco dos contritos. Eu vi um banco desse na Assembleia de Deus de Umuarama, onde foi o pastor Crepaldi. No tempo do pastor Crepaldi, ó, estou dando cidade e o nome do pastor, Umuarama, Paraná, pastor Crepaldi, na Cruzada dos Irmãos Leonel. Tinha 4 bancos na frente, que era o banco dos pecadores. Eu lembro disso claramente. Tinha 4, o pessoal chegava no culto, não era crente, colocava naquele banco. Era o banco dos pecadores. Isso é um costume de Finney. É que hoje você fazer isso vai tomar processo, né? Todo mundo é pecador, mas ninguém quer ser, né? Então, se for para colocar banco dos pecadores, é para todo mundo, né? Mas eu ainda vi isso pessoalmente, ó. Acho que foi o último banco do Brasil, né? Para pecadores. Ele foi o grande inventor desse apelo. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Não, tá bom. Agora, o terceiro grande despertamento. Os Estados Unidos, que fora apelidado de Nova Inglaterra, continuaria a ser o local deste mover. Agora, diferentemente das manifestações, a reforma da religião do primeiro despertamento, além da chamada ao altar para aceitar Jesus Cristo, receber o Espírito Santo do segundo despertamento, o terceiro vem com algo mais. O sentimento de reformar, além da igreja, agora a sociedade. Suscitou a busca pelo bem-estar social. Olha, gente, vai acompanhando isso aí. Primeiro despertamento, você tem um grande mover espiritual apenas. As pessoas vinham à igreja, ficavam lá depois de que aceitar Jesus. O segundo despertamento já tem o apelo. Tem 2 elementos aí, o apelo e o batismo com o Espírito Santo. Já o terceiro tem o apelo, o batismo com o Espírito Santo e o bem-estar social. Aí vem a questão também o abolicionismo, impulsionou este mover. Em Nova York, um polo central de grandes inícios em grupo emergiu no retorno à pregação da santidade, o que seria processo além da conversão. Um ponto aí. Esse avivamento agora, o terceiro, além do que os outros tinham dado, esse agora vem cobrando, tipo, o crente não pode ter escravo, né? O crente não pode ir no cinema, não tinha cinema na época, teatro, o crente não pode participar de salão. Então começou a ver aquilo que a Frida Vring, né, no começo da Assembleia de Deus, ela escrevia para as irmãs. A Frida Vring, irmãos, foi uma das maiores pregadoras assembleianas que já existiu. Ela pregava e multidões afluíam para ouvir essa mulher pregar. E ela foi aquele que foi a idealizadora dos usos e costumes, a maioria, né? Que é um fruto dessa época aí. O uso e costumes também, ele é um fruto do puritanismo, né? Que as pessoas diziam que se você está santo por dentro, tem que estar por fora também. De certa forma, eles estão certos, não podia ter legalismo, né? Quando parte para o legalismo, aí fica mais difícil, né? Então, esse movimento trouxe também isso aí junto com eles, né? Aí também teve esse aí, ó, a santidade, que já é a transição do despertamento para o Pentecoste. O que vai dizer para nós a diferença de Pentecoste para o despertamento? É que o despertamento não tinha ênfase da descida do Espírito Santo. Havia um mover, ele sabia que era Deus, mas nem falava o Espírito Santo direito, era um mover de Deus. Eles não tinham essa ideia. O Pentecostes, iniciado por Parham, em Topeka, e em Chicago também, e também depois na Rua Azusa, ele vai definir que é realmente o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, o dom de falar em mistério, profecias, aí muda, já adiciona mais coisa aí. Vamos continuar aqui na conversão, né? Assim surge o movimento da santidade, que deu origem às fortes denominações, como a Igreja do Nazareno, a missão da fé apostólica. Inclusive, essa missão da fé apostólica foi o primeiro nome que veio para o Brasil, com o Daniel Berg e o Gunnar Vring. Depois eles voltam para Springfield, e lá eles adquirem o nome Assembleia de Deus, aí volta e põe Assembleia de Deus. Desta forma, o terceiro grande despertamento foi uma fase de novas tarefas, além das outras outrora em prática. Esse movimento perdurou até o início de 1900. É claro que a partir desse terceiro despertamento, a influência foi direta no pentecostalismo, que seria a nova fase do mover dos avivamentos. Então, sob um prisma de pietismo, a devoção pessoal extrema, a devoção pessoal comunhão,
e um toque de puritanismo, sem viés político, e sim a arte da vida moral externa, o movimento influenciou denominações evangélicas. Nesse tempo, nasce a teologia pós-milenarista, que a segunda volta de Cristo deve vir após a humanidade reformar toda a Terra. Dois movimentos eclodiram com força: o trabalho social e a força missionária, punjante, muito mais que no tempo de William Carey. Nesse período, as missões metodistas e batistas tiveram tanta relevância, especialmente em Canyon Ridge, Kentucky, em Tennessee. O avivamento fortaleceu metodistas e batistas. A Igreja de Cristo surgiu no movimento de restauração, Stone Campbell. Ele também introduziu uma nova forma de expressão religiosa na América, a reunião dos países escoceses. Veja bem, nesse terceiro despertamento aí, ele vai culminar no pentecostalismo, nessa passagem. Antes um pouquinho do pentecostalismo, que é 1900, você vai ter a ênfase missionária, gente. Já vinham os moráveis lá atrás, né? Os metodistas e os batistas intensificam as missões, inclusive a igreja anglicana. Para quem não sabe, ela foi uma grande igreja missionária. A igreja anglicana, ela evangelizou todo o sul da Patagônia, lá na Argentina. Tiveram uma grande... Olha, a igreja anglicana de Londres chegou a enviar, Adalberto, 106 missionários na época. Eu disse 106, não falei 10, não. 106 missionários. Já pensou? Eles eram uma força missionária muito forte. Porque a igreja anglicana, ela foi uma das responsáveis também pela abolição dos escravos, pela humanização dos presídios também. Uma série de situações que ela também foi usada por Deus em termos de despertamento, né? Então, veja bem, nós temos o grande despertamento lá atrás, começando com os metodistas, com os wesleyanos e também com o país de Gales ali, a primeira versão, porque vai vir a segunda versão agora. Você vai ter, nesse primeiro despertamento, que é 1730, um mover espiritual, ou seja, o despertar da doutrina, agora, da salvação pela fé, não mais aquela doutrina de Trento, que era por obra e tal. O segundo despertamento vai ter o elemento, a chamada para aceitar Jesus como Salvador, e o derramado do Espírito Santo, com o nome de batismo com o Espírito Santo já. Porque o que aconteceu no Pentecoste, o batismo, já tinha batismo na época. É que o Pentecoste, gente, foi muito mais assim, o que eu posso dizer? Foi muito mais abrangente, foi muito mais assim, grande, era muita língua estranha, era muito mover, assim, aí foi demais mesmo, entendeu? E tem que ser demais mesmo. Com o Espírito Santo não tem negócio de menos, é demais mesmo. Então, o segundo foi assim, aí o terceiro vai vir com tudo isso, mais a obra missionária e o social. Então, olha que interessante isso. Na verdade, são movimentos de Deus. Por quê? Porque o fruto do avivamento, irmãos, se não for evangelismo e missões, não é genuíno. E no evangelismo você prega a palavra, anuncia a cruz, e nas missões, além disso, você leva o social. Porque o evangelho chega na cidade, o evangelho traz prosperidade. Nós vamos estudar daqui a pouco sobre as Ilhas Fiji. O avivamento lá curou até o mar. Você tem ideia, curou até o mar. Então, assim, o avivamento que só de pula-pula, ele é um movimento. Né? Quando fala assim, a Miguel está avivada, eu pergunto, ela está nas ruas, está pregando? Ela está evangelizando? Ela está ganhando alma? Se ela tiver, então é avivamento mesmo. Porque não tem outro jeito, não tem outro fruto que não seja esse aí. Entendeu, pessoal? É basicamente esse aí o cenário dos movimentos.